Muito bem, meus irmãos, nós olhamos então para esta fase final do ministério de Jesus. E os irmãos hão de se lembrar, principalmente aqueles que têm acompanhado de forma mais assídua, como nós temos destacado esta segunda parte do ministério de Jesus, já há alguns capítulos apontando para a necessidade de ir para Jerusalém. E mais do que isso, o interesse de Jesus não era simplesmente pela comemoração da Páscoa, que estava acontecendo por ocasião desta ida de Jesus com seus discípulos, bem como da multidão que andava com ele. Jesus tinha que cumprir um propósito muito superior em Jerusalém. Nós nos lembramos que nesta segunda fase do ministério de Jesus, ele decidiu realizar menos milagres do que ele realizou no princípio do seu evangelho. E nós destacamos como isso foi intencional. Em primeiro lugar, os evangelhos, e aqui de forma mais específica, Marcos, destaca os milagres de Jesus para vindicar ou reivindicar a natureza divina de Jesus. De que Jesus é o poderoso Filho de Deus, de que Jesus é aquele que desceu do céu com poder para fazer prodígios que nenhum homem, à parte de Deus, é capaz de fazer. E então são narrados testemunhos de João Batista, testemunho vindo do próprio Deus, quando o céu se abre, e Deus diz para aqueles que ali estavam: este é o meu Filho amado em quem tenho prazer. Jesus então deu voz a mudos, Jesus recobrou a audição aos surdos, Jesus libertou encarcerados da dominação do demônio, do diabo, Jesus ressuscitou mortos. Muitos foram os prodígios que Jesus realizou ao longo dos primeiros capítulos do Evangelho de Marcos. E como eu disse, esta é uma clara intenção do autor bíblico de demonstrar a natureza divina de Cristo. Os prodígios de Jesus tinham a incrível capacidade de moldar o pensamento das pessoas. Muitos creram, muitos se curvaram a Jesus, e ele então seguiu pregando o evangelho, seguindo a sua missão. Fato é que num dado momento da caminhada de Jesus, ele resolve ir lá para as bandas da sua terra. Ele vai para Nazaré, e como nós muito bem vimos, ali ele é rejeitado. E por causa da dureza do coração daqueles que deveriam receber Jesus como quem ele era, o poderoso Filho de Deus, diz-nos o texto que ele decidiu fazer menos milagres. Jesus fez alguns poucos milagres, é o que Marcos destaca. E então Jesus envia os seus discípulos, dando autoridade aos seus discípulos para expelir demônios e realizar várias curas. Jesus continua realizando menos milagres. E a intenção aqui também nos parece clara. Agora, Jesus está interessado em não atrair multidões para simplesmente quem ele era, mas também e principalmente para a sua missão. Muitos já haviam entendido que Jesus era o Messias, mas também muitos não haviam entendido por que o Messias estava entre eles, por que o Filho de Deus haveria de se encarnar, por que Jesus caminhava com seus discípulos. E esta confusão havia inclusive no coração dos próprios discípulos, homens que vacilavam, que pareciam não compreender muito bem. E Jesus está caminhando em direção a Jerusalém. Cada um dos lugares onde Jesus esteve foi uma etapa, foi um degrau na subida, por assim dizer, à Cidade Santa. No meio do caminho, os discípulos revelaram-se profundos interesseiros acerca de um reino desejado por eles, onde Jesus se assentaria na Cidade Santa e governaria a partir de Jerusalém. E eles ficavam imaginando, neste reinado de Jesus, qual seria a posição de cada um de nós. Nós tratamos disso recentemente. Enquanto na visão de Jesus, Jerusalém era necessário para que ele morresse,
Os seus discípulos viviam na perspectiva de que Jerusalém seria um lugar de sua exaltação pessoal. Na semana passada, complementando esta tríplice cosmovisão, primeiro a de Jesus, Jerusalém enquanto sofrimento, enquanto crucificação, depois a cosmovisão, a visão de mundo dos discípulos que viam Jerusalém como exaltação, e por fim, de forma hilária, a visão de um cego que viu na passagem de Jesus a salvação. E depois de tratar o coração daquele cego Bartimeu, que antes de ser curado confessou Jesus ser o Cristo, o Filho do Deus vivo, que reconheceu ser Jesus, o Filho de Davi, e clamou por misericórdia, agora, no capítulo 11, Jesus está se aproximando de Jerusalém. Irmãos, eu preparei aqui dados estatísticos, na verdade é um dado só, né? Que são importantes, pelo menos eu julgo importante, e talvez você não tenha se dado conta disso. Eu sei que você sabe que o Evangelho de Marcos tem quantos capítulos? 16, obrigado, Aline. Fiquei com medo de que os irmãos não soubessem. O Evangelho de Marcos tem 16 capítulos. E me chama a atenção o fato de que nos primeiros 10 capítulos, o foco do evangelista é narrar os 3 anos de ministério de Jesus. E os últimos 6 capítulos, ele se foca na última semana de Jesus. Dá para perceber uma certa desproporcionalidade? 10 capítulos narram 3 anos. 6 capítulos para narrar 7 dias. E talvez você possa indagar, talvez essa tenha sido uma motivação específica de Marcos, por questões muito próprias, o público a quem ele se destinava, ou características do próprio autor, o desejo de Deus de comunicar algo apenas por Marcos, mas isso não é verdade. Obviamente, os evangelhos não têm a mesma proporção, tamanho, quantidade de capítulos, mas se você olhar com cuidado, em todos os evangelhos, haverá uma certa desproporção no que se refere à quantidade de páginas dedicadas aos 3 anos de ministério de Jesus e uma quantidade de páginas, palavras, que registram a última semana de Jesus. Isso parece me apontar um primeiro fato importante: a centralidade, a importância, a relevância desta última semana. Nós temos tratado nas nossas exposições de quarta-feira, foi assim nas últimas 2, falamos a respeito da superioridade do sacrifício de Jesus. O sacrifício superior é o tema que nós propomos quando estudamos o capítulo 10 do livro de Hebreus. E é exatamente isso que me parece ser comunicado no Evangelho de Marcos, quando nós começamos lendo o capítulo 11. Existem informações muito importantes que todos os evangelhos parecem chamar a nossa atenção, como se esta última semana fosse o ápice de uma história que mudaria o mundo de uma vez por todas. O clímax de uma história que transformaria de forma transcendente a vida de seres humanos condenados por causa do seu pecado. Por isso, irmãos, nós precisamos olhar para o texto com a devida importância que ele requer. Não estou diminuindo os primeiros 10 capítulos, mas estou afirmando a importância de percebermos detalhes que envolvem não apenas o fato da morte, mas a necessidade da morte de Jesus em Jerusalém. Eu me lembro de ter citado, e eu tinha anotado para fazer uma citação integral de uma fala de Billy Graham, onde Billy Graham fala a respeito da centralidade do sacrifício de Jesus dentro da fé cristã. Então, como me é impossível dizê-la integralmente, eu quero parafrasear Billy Graham quando ele disse que a fé cristã, ela tem como núcleo aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Tudo aquilo que Jesus fez antes estava apontando
para este momento, quando em Jerusalém ele seria acusado, traído, acusado, ele seria açoitado, ofendido, caluniado, morto, mas ele também ressuscitaria. Então Billy Graham diz que o sacrifício de Jesus é o centro da mensagem do cristianismo. Jesus é o centro da mensagem do cristianismo. Jesus sempre trabalhou muito, e a gente vê isso, sobretudo, na perspectiva de Marcos. Porque, como eu disse algumas vezes, Marcos escreve primeiramente para um público gentílico, principalmente para romanos. Então, Marcos, ele toma a atitude aqui, obviamente inspirada por Deus, de nos contar a mensagem do Evangelho por meio das atitudes de Jesus. E a impressão que temos, e os comentaristas concordam com isso, é que, na visão de Marcos, Jesus parece ter pressa, porque ele está sempre fazendo alguma coisa. Ele está sempre indo em algum lugar. Jesus está saindo de determinados lugares. Jesus está sempre curando. Jesus está sempre em atividade. E até mesmo quando ele parece repousar, a história nos conta de que ele estava em atividade. Por exemplo, ele dormiu enquanto navegava. Jesus descansou enquanto os discípulos iam mar adentro. Coisas desse tipo. E é interessante como, então, Billy Graham, ele faz a menção de que Jesus foi sempre alguém que trabalhou muito. E isso fica claro, como eu disse, na perspectiva de Marcos. Mas ele ressalta algo importante a respeito do trabalho de Jesus. O maior trabalho de Jesus não foi desempenhado antes destes 3 últimos anos. O maior trabalho de Jesus não foi na carpintaria, não foi na sua cidade natal. O maior trabalho de Jesus não foi no seu primeiro sinal, prodígio ou milagre nas bodas de Caná da Galileia, quando transformou água em vinho. O maior trabalho de Jesus não foi libertar endemoniados. Também não foi dar voz aos mudos e trazer de volta a audição aos surdos. O maior trabalho de Jesus não foi ressuscitar mortos. O maior trabalho de Jesus não se deu nos primeiros 33 anos da sua vida. O maior trabalho de Jesus se deu naquele momento fatídico, das últimas 3 horas de sua vida. Quando na cruz do Calvário, em silêncio, ele cumpriu a vontade do Pai. Ele permitiu que pecadores pudessem ser reconciliados com Deus, fazendo assim uma ligação perfeita que nos une ao Senhor. Então é importante perceber esta centralidade daquilo que vai acontecer nas cenas seguintes na cidade de Jerusalém. Os irmãos vão se lembrar que eu fiz aqui uma brincadeira intencional acerca do título que nos é proposto aqui nesta perícope: a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Eu preciso lembrar os irmãos que os títulos que norteiam aqui a nossa compreensão acerca do texto, das seções, na teologia a gente chama isso de perícope, eles foram inseridos pelos tradutores, eles não fazem parte do texto bíblico, por assim dizer. E eu fico olhando para este texto, e nos ajuda muito, viu, irmãos? Eu não tenho nada contra isso, não. Eu me utilizo como um orientador a respeito daquilo que o texto está tratando. E eu concordo com quase tudo nesse título. A entrada quase triunfal de Jesus em Jerusalém. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? O que tem de triunfal em entrar na grande cidade santa de Jerusalém montado num jegue? Então, assim, na percepção dos discípulos, Jesus entrar em Jerusalém num burrinho que nem era seu, não parecia assim, não devia ter parecido assim lá algo tão triunfal. Até porque a história de Israel nos conta como as grandes caravanas dos monarcas do seu tempo nos impressionavam pela pompa, pelo festejo, pelo cortejo, quer sejam de soldados, da multidão, pelos grandes carros que carregavam os reis,
cavalos destinados com esta finalidade. Mas quando nós olhamos para a entrada de Jesus em Jerusalém, nós não percebemos lá muita pompa, se nós considerarmos a entrada dele, por exemplo, com a entrada de Davi, certa vez, quando foi recebido depois de uma vitória. Então Jesus está chegando em Jerusalém. E é muito interessante, irmãos, destacar que aqui Jesus tem uma atitude diferente daquilo que lhe era de costume. Os irmãos vão se lembrar que, reiteradas vezes, Jesus preferia a discrição. Ele, muitas vezes, decidiu estar a sós com seus discípulos. Jesus não queria nem que o demônio pregasse acerca de quem ele era. E ele, por vezes, mandou que o espírito imundo se calasse, porque não seria o diabo que testificaria acerca do Filho do Homem. Muitas vezes, ao curar as pessoas, Jesus lhes dava uma ordem. Não diga para as outras pessoas o que aconteceu aqui. Jesus não estava interessado em curiosos. E nós sabemos que muitos desobedeciam. E aí eu tendo a pensar, irmãos, que parte dessa desobediência se dava pela alegria da cura. Como guardar no coração algo tão maravilhoso que aconteceu? Quer seja por isso ou não, o fato é que essas pessoas saíram anunciando Jesus, aquilo que Jesus fazia, mas isso não muda o fato de que Jesus sempre preferiu ser discreto, entrar nos lugares e sair sem ser lá muito notado. Os irmãos vão se lembrar também que quando Jesus contava as suas parábolas, ele contava para um grupo grande de pessoas, mas as parábolas de Jesus foram explicadas apenas para os seus discípulos. Jesus preferia tratar de coisas espirituais, coisas mais profundas, apenas com os mais íntimos, com os mais chegados, a fim de gerar no coração daqueles homens a fé que sustentaria o seu martírio num futuro que viria. Mas sabe o que é interessante? O capítulo 11 começa dizendo que Jesus resolveu mudar a sua estratégia aqui. A ida de Jesus para Jerusalém não foi ocasional, não foi do tipo, estou indo para Jerusalém, você quer carona? Não foi do tipo, tem uma festa, quem sabe a gente possa ir à festa da Páscoa, porque era um costume religioso na cultura dos judeus, ir ali e oferecer um sacrifício. Foi intencional a ida de Jesus para Jerusalém. E esta também é uma informação importante a respeito daquilo que aconteceria em Jerusalém. Irmãos, Jerusalém, no ministério de Jesus, não foi um acidente. Jesus começou a sua caminhada, o seu ministério terreno, tendo como alvo Jerusalém. Jesus teve o início da sua vida humana aqui, tendo como ponto alto desta fase da sua existência aqui como ser humano, Jerusalém. Aquilo que aconteceria em Jerusalém. Tudo que precedeu esse momento estava apontando para a chegada de Jesus em Jerusalém. Então, irmãos, o sacrifício de Jesus não foi simplesmente obra da maldade daqueles homens. Jesus não foi pego de surpresa porque estava no lugar errado e na hora errada. Jesus não foi martirizado, morto, como um mártir qualquer, um homem bom que poderia ter tido um futuro diferente. Jesus foi ali para se entregar, para se oferecer, sem resistência, sem apresentar defesa. Isso é muito importante, irmãos. Isso é muito relevante. O fato de Jesus ter permanecido calado, como nós veremos nas cenas seguintes, não significa que Jesus não tinha como se defender. Que Jesus estava abalado emocionalmente a ponto de ter travado diante das autoridades. O fato de Jesus não ter fugido dos guardas que foram atrás dele depois da traição, não significa que Jesus não pudesse fazê-lo. Significa que ele
não quis fazer. Ele não quis se defender. Ele não quis fugir, muito pelo contrário. Ele ainda deu uma apressada em Judas. Ô Judas, faz lá o que você precisa fazer. Existe algo interessante de Judas que eu quero compartilhar com os irmãos. Nas últimas 4 semanas, então, no nosso último mês, nós trabalhamos com os pré-adolescentes da igreja a temática do time de Jesus. A gente está aproveitando, né, esse momento de Copa do Mundo para tratar de questões ligadas ao fato de que a igreja é o time de Jesus, de que se no mundo existem reservas e titulares, no time de Jesus todo mundo é titular, de que se numa seleção existem jogadores que pela função que exercem, talvez de mais proeminência e holofote, o passe dele, o valor dele mesmo enquanto jogador é maior, no time de Jesus todos têm o mesmo valor e todos foram comprados pelo mesmo preço, o sangue de Jesus na cruz do Calvário. Então nós fizemos um álbum, figurinhas, para que eles pudessem cumprir algumas atividades e ir ganhando estas figurinhas. E eu separei 3 atividades que nós chamamos de lendária. 3 atividades lendárias, e aí se eles cumprissem, eles receberiam 3 figurinhas lendárias. Uma das figurinhas lendárias, obviamente, é Jesus sendo crucificado. Porque isso de fato, irmãos, isso de fato é importante, é especial. Então nós convidamos a todos para que decorassem os 12 discípulos. E foi muito legal ver crianças ainda decorando os discípulos. A Fernanda separou uma música e o Azaf em 5 minutos decorou a música. E ele então veio, cumpriu a tarefa lendária cantando. E aí a segunda tarefa foi que eles pesquisassem na Bíblia alguma atividade que envolvesse um discípulo. Eles estavam, Pedro, Tiago e João no barquinho, foi quase que unanimidade. Mas eles decoraram alguma história. Eu me lembro de Azaf ter decorado a treta de Paulo e Pedro, quando Paulo teve que repreender Pedro porque ele tornou-se irrepreensível. Eu contei essa história para ele em casa, ele gravou a treta. E aí ele contou a história. A última tarefa, eu propus para eles decorarem como cada um desses discípulos feito apóstolos morreram por causa de Cristo. E a essa altura, eles já haviam decorado histórias a respeito dos discípulos e o nome de cada um deles. Isso foi extraordinário. Mas me chamou a atenção quando... E aí eu sempre levava eles ali, né, para que eles não pudessem ter cola. E aí um veio e falou assim, fulano, Pedro, Simão, não sei o quê, morreu assim, assado, não sei o quê. Até que num dado momento me apareceu um e disse, foi falando, né, e tal, Judas o Carioca e tal. Eu falei, como? Judas o Carioca. Se Judas fosse carioca, geralmente ele devia morar lá no alto de uma comunidade daquela lá, ele seria um traidor mesmo, né? Então Judas Iscariotes, também conhecido como Judas o Carioca. Então, nesse contexto, Judas está vivendo longe. Jesus está pregando o evangelho e o coração de Judas foi enredado pela intenção de ter um desfecho diferente da história de Jesus. Então, o carioca, por assim dizer, ele então sai para trair Jesus. E Jesus, então, está caminhando para Jerusalém. Isso aconteceu depois, né? Só estou me antecipando da história. E aí, nós chegamos então no capítulo 11. E é muito interessante, e isso me faz pensar a respeito de que a entrada de Jesus não foi lá tão triunfal assim, porque antes de chegar, Jesus chama os discípulos e diz o seguinte, vai na frente, vai ter um jumentinho, e é interessante, irmãos, o jumentinho era meio chucro. Eu não sei como é que chama um animal não amansado, Fernando, como é que chama? É chucro, Então o jumentinho era um jumento chucro. E os irmãos que estão acostumados com pecuária vão saber que, né, montar um animal chucro é uma tarefa que requer habilidades. Então Jesus diz, vocês vão na frente, tem um jumentinho estacionado num determinado lugar, vocês vão lá e vão trazer esse jumentinho. Eu fico imaginando, irmãos, o que passou no coração daqueles dois. O que Jesus quer com esse jumento? E aí Jesus diz, se alguém perguntar o que vocês estão fazendo,
Vocês dizem, olha, eu estou precisando do jumento, eu vou usar ele e depois devolvo. É um empréstimo. Um frete ali, Jesus já ia devolver o jumentinho na sequência. Isso me faz pensar, irmãos, como essa ida intencional de Jesus, esse desejo de Jesus em estar ali, não foi uma decisão de última hora. Tudo aquilo que foi usado, os meios pelos quais a história foi conduzida para chegar no sacrifício de Jesus, não foi fruto de uma reação à ação humana, mas estava planejado por Deus na eternidade. Deus planejou colocar aquele jumento naquele lugar para que Jesus pudesse fazer uso desse jumento para entrar na cidade de Jerusalém. Então, eles vão lá, buscam o jumento, obviamente alguém vê, será que trata-se de um furto? Não, Jesus mandou buscar aqui o jumento, mas ele vai só usar ele e vai devolver. E eles então permitem que o jumento saia dali. E sabe o que eu fiquei pensando? Essa, irmãos, nem foi a primeira vez que Jesus se utilizou de algo que não era seu. Certa vez Jesus queria atravessar o mar da Galileia e ele dá ordem para os discípulos. Tem um barco ali assim assado, pega ele, é emprestado. A gente vai e depois a gente devolve. Isso aponta para uma característica do ministério de Jesus. Simplicidade, pobreza. Jesus, irmãos, numa linguagem muito popular, de fato, não tinha onde cair morto. Quando a gente olha para as cenas seguintes, nós veremos que Jesus foi sepultado num túmulo de um outro homem. Não era seu. A gente vê o próprio Cristo falando que o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus fez de Cafarnaum a sua base missionária. Nós já tratamos disso em algum momento, e Jesus estava sempre saindo e voltando para Cafarnaum. Certa vez eu ouvi uma heresia grande a respeito dessa ida e saída de Jesus de Cafarnaum, e o pregador dizia que Jesus era rico, sim. Jesus era rico e Jesus queria deixar você rico. Ele disse a prova de que Jesus era rico, que ele tinha casa na praia. Embora o mar da Galileia fosse um lago, ele era com dimensões muito maiores do que um lago, e por isso ele era chamado de Mar da Galileia, Lago de Genezaré. Fato é que, por narrar a entrada e saída de Jesus várias vezes, chegou em casa, essa pessoa inferiu que Jesus tinha uma casa ali nas margens da praia do Mar da Galileia. Mas, obviamente, isso não é verdade. Não é verdade. Muito possivelmente, Jesus ficava hospedado na casa de Pedro, por exemplo, que morava ali, e nós vimos como, num dado momento, Jesus está ali na casa de Pedro e ele cura a sua sogra. Fato é, irmãos, que o ministério de Jesus, ele se desenvolveu em extrema humildade, em pobreza, que refletia o estado da maioria daquelas pessoas. É importante notar que o ministério de Jesus, ele se desenvolveu de forma mais profunda em regiões que eram menosprezadas. Galileia, Judeia. O que pode vir de bom de lugares como esse? Foi exatamente nesse contexto que Jesus, então, desenvolveu o seu ministério. Então, o texto nos diz que ele deu ordem aos seus discípulos para que eles pegassem o jumentinho e que isso possibilitasse Jesus entrar ali na cidade de Jerusalém. Existe uma outra informação importante que o texto nos traz que eu quero destacar para os irmãos. Jesus foi para Jerusalém e ele foi recebido com alegria. Porque as pessoas cantavam com ramos, com celebrações. Hosana, Hosana. Vamos nos lembrar como é que foi a fala? Hosana, bendito o nome que vem, daquele que vem em nome do Senhor. Mas sabe uma informação importante aqui? Jesus, nos parece que
todos os evangelhos nos comunicam que Jesus não foi recebido pelos habitantes de Jerusalém. Jerusalém não recebeu Jesus como o bendito que vem do Senhor. O texto nos diz que Jesus estava caminhando com uma multidão. E quando a gente lê os outros evangelhos, nós perceberemos que Jesus andava à frente e que na frente de Jesus estavam as pessoas que saíram da cidade. E qual que é a inferência que nós podemos fazer disso? Era a ocasião de Páscoa. Então, judeus espalhados por todas as regiões afluíam para Jerusalém, estavam em Jerusalém para a celebração da festa da Páscoa. Então, estas pessoas, ao ficar sabendo que Jesus estava ali, os que estavam dentro saíram. E a gente vai ver na frente como Jesus chega e as coisas estão acontecendo na cidade. Jesus purifica o templo, tem esse evento aqui que nos demonstra como as coisas estavam acontecendo normal. Jesus então foi recebido pela multidão que andava com ele e por uma quantidade grande de pessoas que estavam em Jerusalém, mas que não eram necessariamente habitantes de Jerusalém. Uma outra informação importante, irmãos, é que quando eles trouxeram o burrinho, chucro, eles não tinham sequer uma sela para colocar neles. Então, para que Jesus não montasse no pelo, o texto nos diz que os discípulos colocaram as suas próprias roupas, para que Jesus pudesse montar naquele burrinho ali, e ele pudesse, então, entrar na cidade. Isso demonstra, irmãos, como Jesus não estava interessado em demonstrar poder, tal como as autoridades daquele tempo, e por que não dizer, as autoridades do nosso tempo, fazem tanta questão de apresentar. Jesus entrou na Cidade Santa para morrer, montado num burrinho, em cima das roupas dos seus discípulos. Alguns que ali estavam disseram: "Que fazeis com o jumentinho?" E aí aquelas pessoas responderam: Jesus vai usá-los ali. Jesus vai usá-lo ali. E Jesus entra na cidade. E muitos estendiam as suas vestes no caminho, e outros ramos que haviam cortado nos campos. Tanto os que iam adiante dele, como os que vinham depois, clamaram: Hosana, bendito é o que vem no nome do Senhor. Irmãos, Jesus entra na cidade de Jerusalém, sem ser necessariamente reconhecido como bendito da parte de Deus pelos habitantes de Jerusalém. E a prova disso é que na sequência ele vai ser acusado e vai ser incriminado, morto por aquelas pessoas. E é muito interessante perceber como em todo o contexto da vida de Jesus, nós percebemos a sua abnegação e a sua simpatia para com os mais simples. É interessante, meus irmãos, destacar esse ponto, porque nós vivemos dias onde um evangelho deturpado tem ganhado o coração de muitas pessoas. Pessoas têm sido atraídas à presença de Jesus com promessas que Jesus não fez. Pessoas têm sido atraídas à presença de Jesus para, por meio de barganhas pessoais, ganharem o favor de Deus. E aí, não são raras as vezes que nós nos deparamos com teólogos da prosperidade fazendo promessas que o evangelho não faz, como se Deus prometesse tornar todo pobre rico, como se Deus prometesse prosperar a nossa vida financeira aqui indistintamente, quando na verdade nós vemos exatamente o oposto na vida de Jesus. Existe uma lição importante, irmãos, que nós precisamos guardar no coração, muito. Jesus não veio tornar ricos os pobres. Não foi essa a missão de Jesus. Ele pode eventualmente fazer isso comigo, ou Senhor, ou com você, quem sabe. Mas ele veio de fato transformar
pecadores em filhos de Deus. E transformar pecadores em filhos de Deus não significa necessariamente, e na grande maioria das vezes, não significa de jeito nenhum mudar o nosso estado financeiro. Nós precisamos parar e pensar a respeito disso, irmãos, porque já foi forte na década de 90, mas a teologia da libertação, ela tem se apropriado da missão da igreja, da missiologia da igreja, como se Jesus tivesse como propósito causar uma revolução social. Como se o evangelho fosse reduzido à consequência dele. Obras sociais, por exemplo, são consequências do evangelho. Nunca serão o próprio evangelho. Nós olhamos com certa resignação o avanço da teologia da libertação em meios católicos. Esse vídeo vai cair também. Em meios católicos, e como a igreja evangélica se apropriou disso, dando um outro nome para a teologia da libertação, que nasceu então a teologia da missão integral, que prega, irmãos, e na verdade assim, o discurso ele é muito bom, o discurso é bíblico, só que a prática descaracteriza o evangelho. Muitas vezes, irmãos, pessoas muito bem intencionadas têm se deixado levar por uma promessa de transformação social na vida das pessoas. E isso é muito bom, irmãos. Nós precisamos fazer isso, nós precisamos abençoar, nós precisamos fazer aquilo que estiver ao nosso alcance. Nós precisamos materializar a nossa fé, e isso é feito por meio de atitudes concretas. Agora, nós não podemos confundir estas atitudes com o evangelho. São causa do evangelho. São consequência do evangelho, melhor dizendo. E não a sua causa, não é o próprio evangelho. Quando nós encontramos, então, esta cena de Jesus entrando na cidade santa, ali de forma muito simples, nós podemos concluir, irmãos, que pode ser que Jesus faça de você, Wesley, um engenheiro muito bem sucedido, alguém que vai ganhar muito dinheiro, e não tem nada de errado nisso. O problema não está na riqueza em si, mas quando a riqueza se torna um fim em si mesmo. Essa será a temática da purificação do templo que nós veremos na próxima semana. O problema não era a religião, não era o templo, não era os ritos cerimoniais, mas o fato de que estas coisas tornaram-se um fim em si mesmo. Mas pode ser, irmãos, que Deus, em sua soberana vontade, tenha nos chamado para continuarmos sendo pobres. E eu tenho para mim que esse é o plano de Deus para mim. E está tudo bem. Está tudo bem. Pode ser que Deus nos chamou para sermos pessoas simples. Há uns 3 anos atrás, eu li um livro que marcou a minha vida, assim, a minha perspectiva de ministério, que é O Pastor Imperfeito. E é muito interessante como o autor desse livro, ele trabalha a dinâmica de que não necessariamente Deus vai nos colocar numa posição de destaque, de reconhecimento. Por mais que nós nos esforcemos, por mais que nós lutemos para obter determinado tipo de reconhecimento, pode ser que Deus tenha nos chamado, e ele falando para pastores, para ser um pastor simples, que pastoreia uma comunidade simples. Pode ser que Deus tenha nos chamado para ser um pastor imperfeito, pequeno, sem relevância no âmbito teológico maior, acadêmico, que foi chamado por Deus para pastorear uma comunidade imperfeita, que no âmbito da quantidade de pessoas pode parecer irrelevante, mas isso não muda o fato de que Deus tem propósito importante para a vida destes, assim como tem os outros que Deus resolveu fazer diferente. Jesus está entrando na cidade de Jerusalém. Havia reconhecimento por parte da multidão que acompanhava Jesus. Eles gritavam: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor, bendito o reino que vem,
o reino de Davi, nosso pai, hosana nas maiores alturas. Irmãos, estas declarações de fato exaltam Jesus. Mas é interessante como aqui também nós percebemos como aquelas pessoas, pelo menos muitos deles, não haviam compreendido ainda a razão pela qual Cristo veio a este mundo. Elas estavam declarando ser Jesus, de fato, filho de Davi, aquele que haveria de redimir o povo da escravidão, de serem subjugados pelos povos, aquele que haveria de promover uma grande revolução que libertaria o povo de Deus, a nação de Abraão, do domínio de povos pagãos. E eles esperavam que Jesus, então, em Jerusalém, pudesse, de alguma forma, exercer esta autoridade civil, militar e também religiosa. Estas coisas se fundiam dentro da cultura de Israel. Eles esperavam que Jesus pudesse trazer libertação para ele das opressões desse mundo. Sabe, irmãos, Jesus, o sacrifício de Jesus, ele cumpre o papel de nos libertar de uma escravidão que transcende este mundo. O Deus que se fez imanente, que se encarnou, veio a esse mundo como sendo o próprio Deus. E é interessante como esse texto também nos ajuda a ver o mistério das duas naturezas de Jesus. Porque perceba, o mesmo Deus que era capaz de alimentar uma grande multidão com poucos pães e peixes, sentiu fome. O mesmo Deus que foi capaz de curar enfermos, de ressuscitar mortos, também se sentia cansado, dormia. O mesmo Deus que teve que lidar com o luto das pessoas por causa da dor da morte, se submeteu a esta morte, nos apontando para este que é um mistério dentro da teologia. Nós recebemos com fé, mas não conseguimos explicar a miúde, com detalhes, a profundidade de como isso se dá. Jesus 100% homem, plenamente homem, e ao mesmo tempo plenamente Deus. Como Deus que era. O interesse de Jesus não era mudar simplesmente o estado social das pessoas, mudar a cultura das pessoas do ponto de vista daqueles dias. Jerusalém era necessário para mudar o destino final da alma daqueles que haveriam de crer, daqueles que creram no passado, que esperaram a libertação do Messias. Então eles gritavam: bendito que vem em nome do Senhor, o reino de Davi, nosso pai, hosana nas maiores alturas. Queridos irmãos, o que nós esperamos de Jesus? O que você tem esperado de Jesus? Com base no que as suas declarações de fé estão alicerçadas? É importante que nós pensemos a respeito disso. Porque se as nossas declarações de fé visam tão somente o nosso benefício aqui, é justificável a murmuração de alguns. É justificável ouvir de determinadas pessoas que está chateadinho com Deus, porque Deus não respondeu segundo a sua vontade. É justificável muitas pessoas se relacionarem com Deus como uma espécie de um guru, um gênio da lâmpada, onde você acessa quando tem necessidade de determinadas coisas. Mas, se a nossa esperança em Deus tem como fundamento aquilo que de fato o sacrifício de Jesus fez por nós, qualquer que seja as circunstâncias desse mundo, não mudam o fato de que nós somos guardados por Deus. De que existem promessas que o próprio Deus fez, que alcançam a nossa vida. Não apenas aqui,
mas na eternidade. Se a nossa esperança está de fato naquilo que Cristo conquistou na cruz do Calvário, nessa herança, nós precisamos aprender, como Paulo aprendeu, a viver contentes em toda e qualquer situação. Que desafio, irmãos! Que desafio é para nós viver contente em toda e qualquer situação. Muitas vezes nós declaramos uma fé inabalável em Deus quando tudo vai bem. Mas quando os ventos parecem impetuosos demais e o barquinho da nossa vida parece sofrer com os abalos da tempestade, nós duvidamos, nós murmuramos, reclamamos. Nós precisamos olhar, meus irmãos, para aquilo que, de fato, o sacrifício de Cristo promove nas nossas vidas. Uma esperança que transcende as nossas experiências aqui. Eu não estou dizendo que Deus não esteja interessado na sua e na minha vida hoje. Sim, Ele está. Mas nós precisamos entender, como Pedro afirmou, que as lutas que nós enfrentamos aqui são muitas vezes necessárias. E as dificuldades não se comparam com a glória do porvir. Isso nos dá uma perspectiva, irmãos, de que pode ser, que os nossos planos não se cumpram exatamente como nós imaginamos, como foi o fato dos 12. O mestre morreu. Irmãos, vejamos aqui o testemunho daqueles 2 discípulos no caminho de Emaús, voltando para casa, tristes. Jesus chega perto deles, não se dá a conhecer, e Jesus então está ali conversando com eles. Do que vocês estão tratando aí? Ué, como é que você está por aqui? Não está sabendo o que aconteceu? Mataram Jesus. E é interessante, meus irmãos, como naquele momento a esperança daqueles discípulos estava na vida de Jesus, quando na verdade o sacrifício de Jesus aponta para o fato de que a nossa esperança está na sua morte, na sua ressurreição, está para aquilo que acontece na eternidade, irmãos, na vitória de Jesus. E então, depois de se revelar a eles, eles vão testemunhar aos discípulos e se perguntam: por acaso não ardia o nosso coração quando ele conversava com a gente? Essas coisas tornaram-se materiais para os discípulos depois que eles compreenderam a real finalidade do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário: perdoar pecados, transformar pecadores, inimigos de Deus, em filhos de Deus, que vivem para a glória do nosso Senhor. E quando entrou em Jerusalém no templo, tendo observado tudo, como se fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. Jesus foi recebido por alguns, não recebido por outros. E a lição que e ele saiu da cidade, e esse ponto é importante para nós na próxima semana, quando Jesus tem aqui um momento ali com uma figueira, e depois na purificação do templo. É muito interessante, irmãos, quando nós olhamos para este pequeno relato, um relato que nos ensina a respeito da centralidade do sacrifício de Jesus, da importância e da necessidade de termos, naquilo que Jesus fez, a base para a nossa esperança. Eu sei que você tem motivos para lamentar. Todos nós temos. Às vezes, situações difíceis que nós estamos inseridos, crises financeiras, questões ligadas a relacionamentos, a enfermidade, eu sei. Todas estas coisas nos acometem e, de alguma maneira, meus irmãos, afetam a nossa vida. No entanto, quando nós consideramos o sacrifício de Jesus, nós somos lembrados de que as coisas desse mundo são transitórias. Jesus nunca nos prometeu uma vida regalada, uma vida de estabilidade e tranquilidade. Jesus nos prometeu aquilo que nós precisamos, a sua companhia, para que em tempos de dificuldade nós pudéssemos, como diz uma velha música sacra, segurar na mão de Deus
e vai. Segura na mão de Deus e vai. Que Deus possa alimentar o nosso coração, nos encher de esperança por esta certeza bíblica acerca da presença de Deus. Amém? Na semana que vem, eu quero encorajar os irmãos para que estejam aqui. Nós, talvez, e é só uma suposição minha, traremos informações a respeito tanto da questão da figueira, quanto da purificação do templo, que talvez os irmãos não tenham ainda percebido. Detalhes importantes que nos ajudam a entender tanto a atitude de Jesus, como o fato de que isso afeta o nosso relacionamento com a religião como um todo, aquilo que nós fazemos aqui. A minha esperança é que Deus continue nos abençoando. Vamos orar? Quero convidar você a fechar os seus olhos, colocar a sua vida diante do Senhor, quaisquer que sejam as lutas que você esteja enfrentando, quaisquer que sejam as dificuldades que os tempos atuais tenham colocado à sua frente. Lembre-se, Jesus entrou em Jerusalém. Jesus pagou o preço pela nossa redenção. E Jesus ressuscitou, trazendo esperança ao nosso coração. Ainda que as circunstâncias sejam difíceis, nós precisamos nos lembrar da centralidade, da necessidade e da importância daquilo que Cristo fez. Deus querido, nós te agradecemos porque o Senhor nos amou. E como nos diz a sua palavra, Deus, sem que houvesse merecimento da nossa parte, o Senhor nos amou quando éramos ainda pecadores. Obrigado a Deus por tão grande amor. Obrigado a Deus por Cristo ter decidido sacrificar-se no nosso lugar, pagar o preço pela nossa redenção. Obrigado a Deus porque Cristo se humilhou no nosso lugar para que pudéssemos alcançar, ó Deus, o favor divino, sermos reconciliados contigo. Obrigado, ó Pai, por graça que nos alcança, por tua misericórdia, Deus, que é abundante nas nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque olhando para o sacrifício voluntário de Jesus na cruz do Calvário, nós somos lembrados do propósito salvífico do Senhor. Nós somos lembrados, ó Deus, porque embora vivamos aqui, tenhamos a nossa cidadania terrena, a nossa vida não se limita a esta vida. Nós também fomos feitos cidadãos dos céus. E por isso, Deus, nós pedimos que na ação do Teu Espírito, o Senhor nos conceda o privilégio de vivermos nesta perspectiva, de vivermos aqui, mas olhando, ó Deus, para aquilo que Cristo fez, desejando a sua volta ardentemente. Que o Senhor, ó Deus, nos faça olhar para as circunstâncias tristes à nossa volta e perceber, ó Deus, que apesar de tudo isso nos afetar de alguma maneira, estas coisas não são a última palavra a nosso respeito, porque o nosso Redentor vive, que Ele morreu pagando o preço do nosso pecado, mas também ressuscitou em glória, nos garantindo vitória. E esta certeza bíblica da vitória de Cristo, ó Deus, que esta certeza bíblica do triunfo da igreja possa alimentar o nosso coração de esperança. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.